Vamos trazer as primeiras notícias aqui na turma do bate-bola do lado atleticano. Pedro Abílio, um abraço, boa noite. Um abraço, Cirilo, boa noite a você, boa noite, Edu Panz, e a todos que acompanham a gente na turma do bate-bola. 6h14, o Atlético iniciando o seu processo de reformulação do elenco para o ano que vem. E esse processo de reformulação, claro, começando por definições de saídas, mas saídas de jogadores que tinham fim de contrato, a gente já tem batido bastante na tecla. Agora começam a aparecer as movimentações de mercado. Ponto muito importante para o Galo neste fim de 2025. Afinal de contas, o clube condiciona algumas saídas, alívio, por exemplo, na folha salarial, para definir quais contratações serão feitas para o ano que vem e o tamanho do investimento também em novos atletas para 2026. E hoje, Cirilo, um portal de notícias da Grécia noticiou o interesse de clubes do país no meia Bernard. A gente vai destacar aqui como essa história começou a se desenrolar. Mais cedo, a informação de um jornalista grego era de que o Levadiakos FC, que é um clube que está na 4ª colocação atualmente na Superliga grega, é um clube de menor expressão, mas que faz uma campanha surpreendente na temporada no futebol da Grécia. E esse clube está na 4ª posição neste momento da Superliga, vem fazendo a melhor campanha da sua história no campeonato local. Esse clube teria sondado em relação a valores, mas a reportagem da Itatiaia avançou junto ao staff do Bernard e também junto a fontes no Atlético que confirmam. Houve uma consulta do PAOK da Grécia, que aí já é um clube mais tradicional do futebol da Grécia. Lembramos, o Bernard passou pelo Panathinaikos de forma memorável, né? Muita gente se recorda dele no futebol grego e para o Levadiakos FC seria um sonho, até pelo valor salarial, atualmente ali na casa do R$1 milhão aqui no Brasil jogando pelo Galo, mas existe esse interesse, ou pelo menos essa consulta do PAOK. Inicialmente, o que eu pude apurar, Cirilo, é de que o Atlético não ficou interessado, né, pela primeira procura e também não houve uma proposta oficial do clube grego pelo Bernard. Esse interesse, portanto, do PAOK no jogador que em 2025 viveu aí o seu primeiro ano completo, né? Seus meses de mais minutagem com a camisa do Galo desde que retornou no ano passado, com 52 jogos, 5 gols e 3 assistências, em dado momento muito questionado por parte da torcida, pouco utilizado, mas terminou a temporada como um titular do técnico Jorge Sampaoli, Cirilo. Panzi, Bernard na mira do futebol grego, como é que você recebe essa notícia? Eu acho que não dá para falar do Bernard sem trazer para a conversa o restante do elenco, né? O Atlético fala em reformulação. Aí fala-se em saída de Scarpa, de Hulk, de Rony, de... me ajuda aí, quem mais? Júnior Santos. Biel. Aí agora Bernard, sobra quem, né? Você não pode fazer uma reformulação de 30 no elenco e você ficar com 3. Ainda mais uma temporada que o brasileiro começa no final de janeiro, sendo que você retorna de férias no dia 2, ou seja, você tem menos de 30 dias de pré-temporada com o seu elenco principal, o estadual começa no início do mês ou no início do ano, então tem que fazer a coisa bem equilibrada, né? Assim, eu acho que o Bernard termina a temporada mais próximo daquilo que a gente esperava quando ele chegou, há 1 ano e meio. E passou longe de entregar uma regularidade desde que retornou ao Atlético. Passou na mão de 3 técnicos, Milito, Cuca e termina agora com o Sampaoli. E com os 2 primeiros não aconteceu. Com o Sampaoli viveu o seu melhor momento e termina a temporada também já numa curva descendente. O Atlético foi mal na temporada, né, Cirilo? Com raríssimas exceções, qualquer jogador que a gente traga para conversa, para uma possível saída, raramente a gente vai falar, não, esse não pode. O Bernard é um que não entra nisso, esse pode, o Bernard pode. Mas desde que o Atlético também não se desfaça do elenco inteiro. Bernard teve bem nas mãos do Sampaoli, é algo a ser conversado, mas a gente sabe da situação delicada do Atlético, de como esse elenco é visto pela torcida, como um elenco perdedor, ainda que alguns achem exagero, mas são 2 temporadas em que o Atlético chegou a finais importantes e perdeu todas elas. Então, na cabeça do torcedor, é um elenco que não teve a capacidade de vencer. E o Bernard tá aí nesse bolo, tá aí nesse elenco. Se for uma proposta boa para todos, não vejo problema nenhum em sair.
E se a gente tiver um Bernard em 26 mais próximo do que ele teve de melhor com o Sampaoli, também não vejo problema em ficar. Uma situação muito delicada, não dá pra gente cravar, no caso do Bernard, o que é bom ou ruim. Tem algumas curiosidades, né, que o João Pedro Andrada trouxe na matéria no itatiaesporte.com.br. A primeira delas é o Tyson, né, jogador que atuou com o Bernard lá no Shakhtar Donetsk. Tyson ou Messi? Lembra desse meme? Existe, né, esse questionamento aí na internet. E o Lovren, zagueiro que já jogou com o Bernard também na Europa, tá lá no PAOK. E o treinador atual do PAOK é o Razvan Lucescu, que é filho do Mircea Lucescu. Era o treinador do Bernard no Shakhtar Donetsk, inclusive naquele amistoso Atlético e Shakhtar no Independência. O treinador adorava brasileiro, levava 70 brasileiros pro Shakhtar. Mundo, inclusive Tyson e Bernard com ele, né? Ele foi o treinador do Shakhtar Donetsk por muito tempo. É um treinador histórico, atualmente o filho dele treina o PAOK, que tem interesse no Bernard. Agora, uma coisa não dá pra tirar do Bernard desde que ele chegou, né? Bem ou mal em campo, e o Atlético vencendo, perdendo, empatando, dando vexame, vitória histórica, o cara nunca fugiu do microfone. Botava a cara. Sempre botou a cara, deu explicação, conversou normalmente com a imprensa, nunca passou com fonezinho, nunca pediu para não falar. Isso aí, a gente não tem uma vírgula que falar do Bernard. Sempre assumiu as broncas como um líder deve fazer. Cirilo, de que o Atlético está no mercado buscando reforços para 2026 e a Itatiaia trouxe em apuração nesta tarde que o clube fez uma consulta a um ex-jogador, um ex-atacante multicampeão pelo Atlético em temporadas passadas, e esse planejamento, uma consulta na situação do Eduardo Sacha, atacante do Red Bull Bragantino. Foram 2 temporadas completas, né, entre 2020 e 2023, com 7 títulos com a camisa do Galo. Não há uma proposta oficial, mas um possível retorno seria ligado a esse interesse e a uma ligação que o Atlético fez para o Red Bull Bragantino, para o jogador, para saber da sua situação. Ele é atualmente um dos principais atletas do elenco do Red Bull Bragantino, que melhorou, né, na reta final do Campeonato Brasileiro, com a troca de técnico para permanecer na Série A. É um jogador que está com 33 anos atualmente, disputou 48 jogos pelo Red Bull Bragantino nesta atual temporada, foram 9 gols, 5 assistências. Pela equipe paulista, né? São 140 jogos ao todo, com 40 gols marcados. Ele viveu momentos muito artilheiro, né, na equipe do Red Bull Bragantino. Acabou ficando marcado, né, Cirilo, pela saída em 2023, quando o Atlético era treinado pelo argentino Eduardo Cudê, que reclamou bastante da saída do jogador, que apesar de não ser um titular à época, era considerado uma espécie de 12º jogador no elenco do Atlético. Pois é, deixa eu perguntar ao Panzi, o Sacha vai fazer 34 anos em fevereiro, nessa próxima temporada. Quem quiser mais detalhes, inclusive, dessas notícias que o Pedro Abílio está trazendo, só acessar o nosso itatiaesporte.com.br, tem matérias por lá, apurações do nosso Henrique André também, acessa lá itatiaesporte.com.br. Ô Panzi, você iria nessa linha aí, Eduardo Sacha, para o próximo ano? Não. Justifique sua resposta. Não, porque o Alê Silva, nosso companheiro aqui de Itatiaia, que brinca muito com o sebastianismo, né? É o rei lá nos anos de 1500 que retornaria para salvar a pátria. O Atlético é cultural no Atlético, me parece, né? O retorno de jogadores que um dia foram bem, saíram e voltam. Estava falando disso no Goleada há pouco também. Isso, e via de regra não dá certo. Alguns dão, alguns voltam até melhores, outros, a maioria, eu acho que não. E tem se falado muito em rejuvenescimento de elenco. Aí o Sacha, em fevereiro do ano que vem, completa 34 anos. Isso não é rejuvenescer elenco, sendo muito sincero. Se você buscar no mercado um jogador mais jovem com as características do Sacha, perfeito. Se encaixa no jogo do Sampaoli, ok. Mais cedo no Rádio Esportes, não sei nem se o Abílio vai trazer isso agora, mas já estou adiantando, o Arboleda. Arboleda faz 35 anos ano que vem, cara. E aí se fala em rejuvenescer elencos. Aí hoje eu ouço Arboleda e Eduardo Sacha. Eu não estou entendendo mais nada. A não ser que o rejuvenescer seja pensando num atleta de 40 para contratar um de 34. Né? Então, isso não entra muito na minha cabeça. Não gosto, sendo muito sincero. Não gosto dos nomes. O Arboleda é um cara com um extracampo muito difícil. O Sacha já está caminhando para 34 anos. Não é o Sacha de 2021, que foi bem aqui, mas nunca foi um titular absoluto. No próprio Bragantino, também não é aquele titular absoluto, mas apesar de ser um cara muito importante para o elenco.
Mas é só a minha opinião. Eu não gosto, não acho que é o melhor caminho para o Atlético reformular e rejuvenescer o elenco, falando em atletas de 34 e outro de 35. E aí, Abílio, essa você tem também aí do Arboleda? É uma consulta, viu, Cirilo, revelada mais cedo pelo jornalista André Hernan, que diz que Atlético e Atlético Paranaense fizeram ao São Paulo consulta sobre a situação do zagueiro. 34 anos, como disse o Edu, já não é mais aquele titular absoluto, é um jogador com o extracampo bastante falado na imprensa de São Paulo. Mais cedo estava aqui o Ale Oliveira no Rádio Esportes, que contou, né, algumas histórias relacionadas a esse extracampo um pouco mais agitado, gosta da vida noturna, o zagueiro do São Paulo, e teria sido uma sondagem do Atlético, o que causou também, né, uma estranheza pelo fator idade, já que a sensação era de que o Atlético iria rejuvenescer ou quer rejuvenescer o time. Lembrando, nas palavras do Jorge Sampaoli, o time tem de ter ali uma média de idade na faixa de 27 anos. Time que o Atlético vinha escalando nos últimos jogos do Campeonato Brasileiro, a média de idade que passa de 30 anos de idade, Cirilo.